Fernanda Kipp postou um vídeo aqui que a thumbnail ficou meio até que misteriosa, dizendo que talvez saia do YouTube, né? O canal dela, na verdade, saia ou o canal dela vai mudar. E eu achei bem estranho porque um dos conteúdos dela são um dos melhores conteúdos que a gente tem aqui de programação aqui do YouTube. Eu particularmente gosto muito do canal dela porque não é aquele canal do YouTube de conteúdo raso. Ela postou isso aqui, ó. Esse canal não faz mais sentido. Eu assisti só uns 3 minutos e aí eu quero assistir completa aqui com vocês para entender e a gente ver se tem alguma tendência de mudança aqui no YouTube. Como eu falei, eu gosto muito dos conteúdos dela. Eu assisto algumas lives dela de manhã cedo, bora tomar café. E me surpreendeu. Eu vi esse vídeo ontem, 31 do 12, mas eu não pude assistir. E a gente vai entender isso aqui agora. O último vídeo do ano. E é um marco o início de algumas mudanças aqui no canal. Quando eu comecei esse canal, lá em 2022, o cenário da nossa área, o cenário do setor de tecnologia era completamente diferente. Eu estava no segundo, indo para o terceiro ano de faculdade. Eu já estava trabalhando na época, né? Acho que já era júnior, se eu não me engano, acho que já tinha saído do estágio. E a forma como eu aprendi programação, há 5 anos atrás, 6 anos vai fazer agora, na virada desse ano, foi completamente diferente da maneira como as pessoas estão aprendendo programação hoje em dia. Total. Antes da IA, era a galera fazendo tutorial real. No máximo com bullet points, assim, tópicos do lado. Acho que os melhores tutoriais que eu tinha na época, antes de eu conhecer a equipe, era da Rocket City, alguns conteúdos do Akita, mas o Akita nunca fez tutorial assim, e do Guanabara. E o da Loiane, é claro. E tinha algumas pessoas de Java que também produziam conteúdo, apesar de eu não ser mais javeiro, né? Agora eu tô em outra stack. Apesar do curto período de tempo, né, de ter passado poucos anos desde que eu iniciei na área, as coisas mudaram numa velocidade absurda e numa grandiosidade absurda também. O que eu quero dizer com isso? No começo, né, o objetivo desse canal era compartilhar com vocês os meus conhecimentos de programação, as coisas que eu estava aprendendo. Então, muitos vídeos que eu fiz aqui no canal eram tópicos que eu estava estudando, por exemplo... Vou ter uns vídeos dela aqui, deixa eu colocar aqui em alta os mais vistos. Tem um de Docker, cara, muito bom. Se você tá aprendendo programação, velho, eu recomendo real esse conteúdo aqui. Ela tem uns conteúdos de front-end que eu nunca assisti, porque é mais pra Angular, eu não mexo mais com Angular. Eu tenho alguns aqui de Spring que eu cheguei a dar uma olhada na época. E são bem legais, bem legais. Que uma coisa que eu gosto muito do conteúdo dela é que ela, até quando dá erro, ela mostra às vezes, entendeu? Então, para de ter aquela sensação que muita gente tem, que todo programador, produtor de conteúdo, ele sempre acerta, né? O código nunca quebra. Vou voltar aqui pro vídeo. Os vídeos de Java foi na época que eu entrei no Itaú e eu estava aprendendo Java, né? Então eu aprendia, estudava e compartilhava por aqui. Só que, de uns tempos pra cá, eu diria de 1 ano e meio, 2 anos pra cá, as coisas mudaram completamente por conta da inteligência artificial. A forma de aprender tem mudado também. Então, o dia a dia do desenvolvedor não é mais aquele dia a dia onde a gente passava escrevendo código, né? Eu lembro que quando eu comecei a trabalhar, que foi em final de 2020, início de 2021, que apesar de fazer pouco tempo de novo, era completamente diferente. Eu era estagiária e eu passava o dia inteiro fazendo tarefinhas manuais. Então eu mexia em arquivos CSS, eu tinha que mudar textos no nosso front-end, eu tinha que atualizar algumas bibliotecas, era bem corno job, digamos assim. E o meu trabalho como programadora seguiu... Hoje em dia, o Júnior faz o quê, basicamente? Porque tudo que o Júnior faz, você consegue fazer em 1 segundo com IA. Inclusive, eu já tenho um vídeo aqui que eu falo sobre isso, eu vou deixar aqui também marcado. Mas eu realmente acredito que o Júnior... ele vai ter que ser talvez, o caminho do Júnior vai ser um estagiário de pleno, que você vai trabalhar part-time. Porque hoje realmente não faz sentido você ter o Júnior, né? Mas é necessário que tenha o Júnior, porque se não tiver o Júnior, quando o pleno subir ou for o pleno se aposentar, não vai ter gente no mercado, né? Eu, por muitos anos, né, sendo só isso de repetição, de escrever código, decorar a sintaxe, saber a linguagem ao fundo e ficar escrevendo mais código. Não que isso não envolva também um conhecimento lógico, um conhecimento de matemática, um conhecimento mais teórico, óbvio que envolvia, certo? E à medida que eu fui avançando na minha carreira... CSS não envolvia não pode... Vou tentar maquiar não. Brincadeira. Eu tive que usar mais esses conhecimentos, mas grande parte do meu dia, né? Grande parte do meu dia a dia como desenvolvedora,
era escrevendo código, copiando e colando do Stack Overflow, copiando e colando de um GitHub Issues, copiando e colando de uma documentação, certo? E escrevendo código. Só que de 1 ano e meio, 2 anos pra cá, o cenário mudou completamente. Com a inteligência artificial... É a era do Vibe Code, meu caro. Inclusive, eu pedi pra você, se você estiver gostando desse vídeo, curte, se inscreve e a gente tá com a meta de bater 1.000 inscritos até o carnaval, beleza? E é isso. E também, se você gosta da área de programação, quiser bater um papo, entra no nosso canal do Discord, que a gente tem bastante conteúdo bem legal aqui pra você. A gente tem eu posto vagas, tem a galera discutindo programação, a galera mais iniciante, tem a galera mais avançada. E a gente tem todas as áreas. Pessoal, tem pessoal de QA, eletrônica. Então, depois dá uma olhadinha no nosso Discord aqui. E se você estiver aprendendo programação, também vou deixar aqui alguns conteúdos de livros para você aprender o básico de programação, beleza? A gente não fica escrevendo código. Vou voltar aqui. Né? A gente fica pedindo prompts para IA e depois revisando o código. No máximo, a gente gasta tempo com a nossa equipe, com os nossos outros colegas, discutindo sobre como alguma coisa vai ser feita, qual a melhor abordagem, o que vamos utilizar, e depois de decidido, a gente pega essa decisão, monta um documento técnico, ou às vezes nem monta o documento, pede para a IA montar o documento, e passa para uma outra IA implementar aquilo, né? E depois revisa o código que ela fez. Claro, corrigindo problemas que ela possa enfrentar, corrigindo vulnerabilidades de segurança que ela possa vir a colocar no nosso código. A única coisa que eu acho que eu ainda não confio, eu não sou negacionista não, pessoal, com relação a IA, é escrever teste unitário. Porque eu já percebi, talvez eu esteja fazendo um prompt errado, ou quem tiver mais experiência com isso, eu sou bem humilde de compartilhar as coisas que eu ainda estou aprendendo e estou ainda... uma coisa que eu ainda sinto dificuldade é para escrever testes unitários. Porque, por exemplo, você pega o código da função, do serviço, do controller, e você pede para a IA fazer um teste unitário, parece que ela não pega todos os edge cases, tipo as situações possíveis, porque meio que o teste unitário você quer simular erro. E a IA, ela não entende que o erro tem que existir. Não sei se vocês conseguiram entender. E aí, quando você vai ver a cobertura, ela só passa nas funções, nas situações ok. Aí, assim, pra você ficar toda hora no prompt pedindo pra fazer isso, tipo, faça tal coisa, eu prefiro mesmo escrever. Ou eu faço o 90% dos testes via IA, e aí os edge cases, as situações que são situações não padrões que eu quero testar, que eu quero que dê o true erro, eu faço na mão. Mas não é mais aquele Se você tiver mais experiência com desenvolvimento de testes unitários com IA, pode escrever aqui nos comentários pra gente bater um papo. trabalho manual, aquele trabalho repetitivo de escrever e escrever mais código. E por que eu quis dizer tudo isso, né? Por que eu falei tanto sobre como as coisas mudaram? Porque se a área mudou, esse canal aqui, na forma como ele era antes, não faz mais sentido. Não faz mais sentido porque eu não preciso mais saber programar? Não, muito pelo contrário. Eu acho que a gente tá num momento onde é um diferencial do saber programar, certo? Porque hoje todo mundo consegue criar uma aplicação. Todo mundo consegue pegar o Lovable, consegue pegar o Hosting Horizons, consegue pegar o V0, consegue pegar o MetaGPT, qualquer um desses que constrói sites e construir uma aplicação. Qualquer pessoa consegue. Só que a diferença é que quem sabe programar consegue construir uma aplicação para além da IA. Consegue pedir mais coisas, consegue alterar as coisas sozinho, sem depender dela, e consegue, de fato, entender o que Eu acho que o bom de você saber mexer com IA é pra você já adiantar o básico, velho. O básico, assim. Quer uma aplicação que faça um CRUD, que faça isso, aí você já pede básico e você vai adicionando, vai refinando algumas coisas. Apesar que eu prefiro fazer um template, já tem um template básico, né, pra isso aí. E aí algumas funções básicas eu vou pedir pra IA. Mas eu sei que tem gente que faz com a gente, faz outras coisas, mas eu acho um pouco perigoso deixar 100% da aplicação na mão da IA. Eu gosto de construir junto com a IA. ela está fazendo. Só que hoje não faz mais sentido, na minha opinião, para quem quer aprender a programar, ficar decorando sintaxe. Isso aqui eu discordo. Não a sintaxe todos os termos, mas tem que saber o flow de programação. Tipo assim, Keeper, com todo respeito. Eu te admiro muito. Mas você só é o que é e você só faz o que faz com IA porque você sabe sintaxe. Entendeu? Então, você só tem esse senso crítico porque você sabe sintaxe e sabe o básico, entendeu? Eu acho que cada vez mais esse tipo de conhecimento que você tem vai ser diferencial, porque já que todo mundo sabe chegar no ChatGPT e pedir fazer código, ou mandar um Lovable fazer. Decorando detalhes de uma biblioteca, certo? Ficar repetindo manualmente várias coisas, copiando e colando código, porque isso a IA já faz pra gente. E faz de uma maneira excelente, na verdade. E isso economiza muito tempo. Eu acho que o diferencial hoje para um programador, ou para quem quer ser mais aprofundado no mundo de tecnologia,
É saber a base por trás. É conhecer as coisas, é conhecer o que compõe a computação clássica, né? Como que o meu computador está tocando esse vídeo agora? Como que tu está assistindo esse vídeo agora? Como que esse vídeo saiu... Pô, é uma coisa que eu falo muito aqui. O que eu acho bizarro é programador que, por exemplo, quer fazer uma aplicação com WebSocket, um sistema de tree, e não sabe o que é um DP, entendeu? Tipo, não sabe o básico de redes. Isso é uma coisa que me incomoda muito, assim. É o cara não ter base de lógica, vou ser bem sincero, assim. O cara não ter base de lógica de programação, não saber, tipo, estruturar um condicional, um for, tipo, fazer o básico. E isso eu já vi muito. E a pessoa, assim, algoritmos, sendo bem sincero, eu não peso tanto, porque eu acho que algoritmos, para desenvolvimento de software, como a gente faz hoje, as ferramentas, os frameworks já abstraem muita coisa, mas é bom aprender. E principalmente redes. Uma coisa que eu me incomodo muito é o pessoal não saber o básico de redes. É tipo, a galera acha que o redes é só você fazer localhost e colocar a porta lá. do servidor do YouTube chegou na sua casa? Como? Inclusive, tem gente que não sabe nem o que é uma porta, entendeu? Tipo, coloca aí a porta, mas não sabe o conceito da porta, né? Da conexão. Que a câmera que tá gravando a minha cara neste momento capturou toda essa imagem, renderizou ela num arquivo e eu consegui transferir para o servidor do YouTube. Como que essas coisas funcionam? Eu acho que esse conhecimento é o primordial hoje. Esse conhecimento. Sim, isso aí é com certeza, porque se você souber como as coisas funcionam, as coisas são arquitetadas e como é que funciona embaixo dos panos, você consegue, por exemplo, mandar para a IA fazer um projeto e você vai construindo as coisas. E a IA só faz os códigos, e aí você vai refinando e montando a arquitetura junto com a IA, né? De como as coisas funcionam e como as coisas foram construídas. Porque a partir daqui, tudo vão ser abstrações desses conhecimentos. E, na verdade, a área da programação, ela é uma abstração infinita, né? Sempre é abstrações em cima de abstrações. Como assim? No começo, quando iniciaram, né, os primeiros programas, as primeiras linguagens de programação, eram o que a gente chama de linguagens baixo nível, né? Era difícil compreender o que estava sendo escrito, porque estava tudo sendo escrito num formato mais amigável para o computador. Aos poucos, as coisas foram sendo atualizadas e melhoradas para linguagens mais amigáveis para o programador, certo? Então, o Python, o JavaScript... Inclusive, eu sou total defensor da ideia que Python é uma das piores linguagens para você começar a programar. Eu não digo que Python é ruim, eu uso Python, mas para aprender, eu tenho, assim... Na minha vivência, trabalhando com a galera que é aprendendo, quando é visível uma pessoa que começou por Python, velho. A galera abstrai muita coisa básica, velho. O Python, ele abstrai demais, porque o Python, pra mim, acho que é a linguagem mais alto nível que tem, né? Então, ela abstrai demais, o cara não sabe muita coisa básica de lógica, de metodologia de programação mesmo. O TypeScript. É uma galera muito copia e cola, velho. É assim, é uma coisa que eu tenho meio que um pós-conceito, posso dizer. O próprio Java, né, que a gente lê, ele é amigável para os nossos olhos. Ele está escrito num formato... O Java não é amigável não, velho. De inglês. Aos meus olhos, quando eu vejo uma função em Java, quando eu vejo uma elipse, assim, um JetBrains, assim, meu olho já dói, já. Né? A gente consegue ler o código como se fosse um texto, como se fosse um poema, um livro, né? Só que isso, no final, depois é compilado ou interpretado para algo que a máquina compreenda. E tudo na área da programação é assim. As bibliotecas são abstrações de coisas mais complexas, para você não precisar ficar repetindo coisas várias vezes e recriando a roda, né? E hoje a inteligência artificial nada mais é do que uma abstração em cima de todas essas outras abstrações que a gente já criou. E eu vejo uma tendência da nossa área seguir assim, né? Abstrações em cima de abstrações, 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 abstrações. E aí, remete de novo ao que eu estava falando, de que é muito importante neste momento, onde a gente está cada vez mais empilhando abstrações, entender a base, o que segura todas essas abstrações, né? A base que compõe todo esse conhecimento abstrato, todas essas linguagens, essas ferramentas, essas tecnologias. Então esse canal vai mudar. Galera, antes da gente continuar falando sobre os nossos planos para 2026 aqui no canal... Eu acho que é public post aqui, vou pular. Para quem... Pronto, vou botar aqui. Esse canal vai mudar porque agora eu quero focar em trazer aqui para vocês conhecimentos mais teóricos, conhecimentos mais da base da computação e conhecimentos que vocês vão poder usar independente... Pô, eu acho que eu me distraí. Ela é engenheiro de software ou faz ciência da computação? Queria saber isso. Independente da linguagem que vocês estejam trabalhando, independente da ferramenta que vocês estão utilizando, da inteligência artificial que vocês estão adotando no dia a dia de vocês. Esses conhecimentos vão fazer que vocês sejam profissionais mais conscientes, que vocês entendam o que está acontecendo e que a gente não apague o conhecimento da nossa área, certo? Então,
os vídeos de tutorial, cursos de programação, mão na massa, codando, explicando cada detalhe de uma linguagem, de uma ferramenta e de uma biblioteca, eles vão dar uma reduzida aqui no canal. E eu quero trazer vídeos um pouco mais produzidos, explicando conceitos teóricos que eu considero... Ela vai virar o Fábio Akita 2.0. Vai virar o Fábio Akita 2.0 aí. importantes, certo? Inclusive, eu sinto falta dos conteúdos do Akita, velho. Tipo, eu acho que a comunidade tá perdendo um pouquinho. Talvez acho que ele já zerou todos os conteúdos que poderia ter de base de programação, mas eu sinto falta dos conteúdos do Akita. A frequência de vídeos eu ainda não decidi. Acredito que vou fazer 2 vídeos por mês, eu quero trabalhar bem. Ela vai virar o Akita. Só vai lançar 2 vídeos por mês com 1 hora pra ganhar R$50 pra cada view aí, com a retenção do YouTube aí. Em cima desses vídeos, quero fazer vídeos bem detalhados, bem embasados, com roteiros bem completos, pedindo ajuda para outros profissionais da área que eu conheço também para me ajudarem a montar os roteiros, revisar todas as informações. E então eu acredito que eu vou começar uma frequência de 2 vídeos por mês. E a mesma coisa para as nossas lives. Os famosos live codings que a gente tem todo domingo às 8 horas. Pô, o live code dela me dava agonia. Teve um dia que eu entrei. Cara, tipo assim, ela tava conversando e aí gerando os códigos. Eu falei, meu Deus, isso é muito esquisito. E assim, eu acho esquisito. Não criticando, mas assim, pra mim é algo muito Black Mirror, sacou? Eles vão mudar também. Eu ainda não sei que formato fazer. Eu não acho mais que live coding faça tanto sentido. Inclusive, dos últimos live codings pra cá, eu nem tava codando tanto, eu mais pedia pra IA fazer as coisas. E às vezes quando eu ia codar, né, quando eu ia colocar... Era live code e superchat, meu filho. Na massa, entrava a gente na live e falava, Fê, para de perder tempo codando, pede pra IA fazer. Então, é engraçado, né? É engraçado como as coisas mudaram. No começo do canal, os live codings eram a sensação do momento. Eu adorava codar com vocês. Muita gente adorava vir codar comigo também, a gente se divertia muito. Muitas vezes eu enfrentava uns bugs cabeludos, ficava horas na live tentando resolver. Hoje em dia, com 2 prompts com a IA, ela já resolve. 2, 3, 4 às vezes, mas enfim, ela resolve em determinado momento. Então, eles vão mudar também. Eu ainda não sei o que fazer com os live codings. Eu queria a opinião de vocês, se vocês puderem. Eu acho que faz bem pra comunidade, pelo menos, ver ela desenvolvendo. Eu gosto do live code dela. Deixar aqui nos comentários. Não nessa pegada de IA fazendo, porque realmente pra mim era bem esquisito. Porque tava, tipo, metade da tela a IA fazendo lá e ela conversando. Que tipo de live vocês gostariam de ver aqui no canal? O que vocês gostariam de acompanhar? Porque a live é um momento mais íntimo, né? Com menos filtros, menos edição, menos roteiro, onde eu tô aqui aberta com vocês, conversando, lendo o chat, interagindo e tudo mais. São momentos que eu gosto muito de fazer. Então gostaria muito de ouvir de vocês que acompanham aqui o canal, que estilo de live vocês gostariam de ver, deixem aqui nos comentários. E as lives do Bora Tomar Café, né, que acontecem toda sexta-feira às 8h27 da manhã, vamos mudar um pouco também. Vamos continuar tendo o Bora Tomar Café, porque eu acho que ele faz total sentido, principalmente nesse momento, trazendo notícias de tecnologia, comentando sobre as notícias, expondo a nossa opinião, não só a minha, a de vocês também, eu sempre leio o chat, compartilho a opinião de todo mundo que tá ali presente, né, vou lendo, a gente vai discutindo, é bem legal, acho que são bem valiosos as nossas lives do Bora Tomar Café, e são muito divertidas também, né, com o nosso ilustre convidado Faustão durante as lives, então elas vão continuar acontecendo, só estou na dúvida sobre a frequência também, se eu continuo fazendo toda sexta-feira, ou se eu faço algum programa de 2 em 2 semanas, né? Um programa quinzenal, algo assim. Não sei ainda qual frequência a gente vai adotar, se vocês puderem. Pô, meio triste isso, né, velho? Eu vou deixar o vídeo completo aí. Quem quiser assistir, clica aqui no link que eu vou deixar na descrição. É isso. Eu acho que um dos ensinamentos que ela vai passar aqui no vídeo é a questão da base da programação, algoritmos, você aprender computação. Então, aproveitando, vou deixar na descrição desse vídeo também os links de alguns livros que eu entendo como base da programação, livros mais técnicos e livros mais conceituais, como Clean Code, do Pragmático, por aí vai. E se você tiver interesse, entra no nosso canal do Discord. É isso, muito obrigado. Vai aparecer algum vídeo nessa tela aqui, recomendando algum material para você. Muito obrigado e sucesso aí na sua carreira.